Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das strings e vamos ver a função strcat. Ocorre que a operação de você concatenar strings se tornou tão frequente na linguagem C, na resolução de problemas na linguagem C, que a própria linguagem ela já inclui uma função para fazer isso. Então, essa função se chama strcat e a gente vai ver ela na nossa aula de hoje. Então, para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte problema. Vamos escrever um programa que vai ler duas strings e vai juntar, vai concatenar essas duas strings. Concatenar, no caso, é colocar uma string após a outra, seja uni-las. Se a gente tem a string A e a string B, a gente for concatenar a primeira string com a segunda, então a gente vai ter o conteúdo aqui A, B. Que a gente tem um exemplo, foi pedido para o usuário, informe o primeiro texto, ele informou estruturas. Foi pedido para ele, informe o segundo texto, ele colocou dados. Então, se a gente concatenar nessas duas strings, ou seja, uni-las, colocar uma após a outra, então a gente primeiro vai colocar a primeira, que é estruturas, e depois vamos colocar a string dados. Então, vamos iniciar aqui incluindo a nossa biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados para a tela. Como a gente vai utilizar as funções básicas do string, vamos utilizar a biblioteca string.h. Aqui temos o nosso main, de onde inicia o nosso programa. Agora vamos criar as nossas duas strings. Então vamos criar a primeira delas, SHA-S1, de tamanho 50. Criar a segunda, SHA-S2, também de tamanho 50. Agora que a gente já declarou essas variáveis, a gente pode pedir ao usuário para informar essas duas strings. Então vamos pedir ao usuário printf informe duas strings. E aqui embaixo a gente vai ler essas duas strings. Então scanf, para ler uma string a gente vai utilizar %s, como são duas a gente vai colocar 2%s. Primeiro vai para S1 e o segundo valor, a segunda string que o usuário digitar, vai para S2. Aqui embaixo agora a gente pode concatenar essas duas strings, ou seja, juntar essa primeira string à segunda string. Para concatenar essas duas strings, a gente vai utilizar a função strcat, que recebe duas strings, a gente vai passar S1 e S2. S1, se o usuário digitar estruturas e depois dados, então S1 vai ter o valor estruturas e S2 vai ter o valor dados. Se eu fizer strcat, passar S1 e S2, o que é que vai acontecer? O compilador vai pegar o conteúdo que está em S2 e juntar com o conteúdo que está em S1. Então, se S1 tem estruturas e S2 tem dados, então, em S1 a gente vai ter como resultado estruturas dados, que une o conteúdo que está em S1 com o conteúdo que está em S2. Vamos imprimir para ver se realmente está acontecendo. Então, vamos imprimir %s para imprimir nossa string. E aqui a gente vai imprimir S1. Note que originalmente eu vou digitar em S1 apenas a palavra estruturas. Em S2 eu vou digitar apenas a palavra dados. Então vamos executar. Então colocar estruturas, esse valor vai para S1 e dados vai para S2. Então quando é gerado o resultado é gerado como estrutura dados. Ou seja, essa função strcat pegou o conteúdo que estava em S2 e juntou com o conteúdo que estava em S1. Para ficar mais organizado, vamos colocar aqui um /n. Executar agora. Estruturas, dados. Foi gerado como saída, estruturas, dados. Beleza, pessoal? Essa foi a função strcat.
Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.